Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito normal eu ministrá-lo, mas eu vi muito necessário. Já fiz isso uma vez, um tempo atrás, e eu vejo que esse assunto é bom falar de novo, porque talvez você esteja sendo influenciado por um pensamento ruim, equivocado, que pode comprometer completamente seu estilo de vida em todas as áreas. Hoje o tema da mensagem é uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: para que prosperar? A televisão ou a rádio, num programa cristão, infelizmente, o que você vai ver muitas vezes são pessoas falando só de dinheiro. É terrível, você fica 30 minutos ouvindo uma programação, e durante os 30 minutos eles vão estar contando testemunhos de como a vida deles, antes de conhecer aquela igreja, era difícil. Ele era empregado, agora ele é patrão, ele tinha um carro velho, agora ele tem um carro novo, e como agora ele está ganhando mais dinheiro, e você fica pensando assim, não, vai chegar a hora que eles vão falar de Jesus, vai chegar a hora que eles vão falar que eles conheceram Jesus, mas no final de tudo não tem Jesus, tem dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí você fica assim, da onde vem esse ensino que transforma a mensagem do Evangelho de Jesus em uma coisa que nós não vemos nas Escrituras? Da onde vem esse pensamento que tem transformado uma palavra tão pura em uma palavra que nos dá às vezes angústia? Você liga e fala, eu vou mudar de canal, vou mudar de rádio, você não encontra às vezes alguma falando do Evangelho puro e simples. Isso tudo vem de algo chamado de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade vai vincular a aprovação de Deus à sua situação financeira. Ele vai dizer que se você ofertar algo, você pode alcançar qualquer coisa que você quiser, em qualquer área de sua vida. Ou seja, você pode dar uma oferta para salvar teu casamento, você pode dar uma oferta para salvar teu filho das drogas, você pode dar uma oferta para ter uma saúde melhor, você pode dar uma oferta para que você possa conquistar o sonho da sua vida, e muitas vezes, e quase sempre, usando textos bíblicos fora de contexto, que geram um verdadeiro engano, porque está lendo as Escrituras, mas por outro lado, fazendo uma interpretação completamente equivocada, e fazendo você acreditar que você pode comprar, que Deus está com uma banquinha, esperando você pagar algumas taxas, para liberar algumas bênçãos em determinadas áreas de sua vida. A teologia da prosperidade vai dizer que se você ofertar, Deus é obrigado a ressarcir você. Chegando ao ponto de alguns líderes dizerem assim: se você ofertou, você pode pôr Deus na parede, que Ele é obrigado a fazer. Tornando, o que isso causa em indivíduos? Causam pessoas que paradoxalmente se sentem senhores de Deus. Deus faz o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E a prosperidade acaba virando um fim em si mesmo, porque eles não querem Deus, eles querem o que Deus pode dar. Se qualquer outra divindade prometer dar a eles aquilo que eles precisam, eles trocam de divindade, trocam de fé, porque o importante não é o Senhor das bênçãos, mas as bênçãos do Senhor. Então pode trocar o Senhor, desde que as bênçãos não deixem de chegar. Cria indivíduos inconstantes, que não têm uma fé firmada no Senhor. Por outro lado, também gera indivíduos que se sentem culpados, indivíduos que se sentem inferiorizados, porque eles pensam o seguinte: eu estou dando, eu estou ofertando, por que não está acontecendo na minha vida? Uma vez, roubaram uma moto na oficina, aqui bem em frente ao Auroville. Nós, extremamente imprudentes, deixamos a moto do lado de uma porta de vidro, transparente, com a chave no contato. Fala a verdade, irmão. O bandido passou e falou assim: não é possível, está muito fácil, deve ter uma câmera aqui me filmando. Ele deu uma pedrada no vidro, e com menos de um segundo ele saiu com a moto. Tinha até um capacete no retrovisor, para ele não sair sem capacete. Aí na segunda-feira alguém chegou, roubaram a moto, compartilhei no grupo da igreja, falei: irmão, se alguém vê a moto, a placa e tal, realmente encontrou a moto mesmo, depois de 2 dias, um irmão viu uma pessoa em cima dela e denunciou, e nós pegamos a moto de volta. Mas um dos irmãos me falou assim: pastor, mas o senhor não é dizimista? Eu falei: sou. Como assim roubaram sua moto? Eu falei: ué,
Da onde é que você tirou que uma coisa tem vinculado com a outra? Não, porque se o senhor é dizimista, não pode roubar nada teu. Falei, rapaz, Jesus diz assim, não acumuleis para vós outros tesouro na terra, porque aqui a traça, a ferrugem corrói, e os ladrões roubam. Acumuleis para vós outros tesouros aonde? No céu. É só lá que não vai acontecer nada, aqui nós estamos sujeitos aos males da terra. Aí ele olhou para mim, não tinha aprendido bem desse jeito. Eu não cresci influenciado por essa teologia. Eu cresci influenciado por outro tipo de pensamento, que só mais tarde eu descobri que era tão ruim quanto esse. Qual é a teologia? Porque nós estamos falando da teologia da prosperidade como um engano, mas eu cresci sobre a teologia da pobreza. Quem já conheceu a teologia da pobreza aqui? Qual que é a teologia da pobreza? Se tiver tudo bom, tem alguma coisa errada. Que o diabo não deixe em paz quem está tudo certo. Se está dando tudo certo, é que o diabo não está se preocupando com você. Então olha lá que você está fazendo alguma coisa que agrada o diabo. Irmão, você está deitado na tua casa, entra aquela brisa suave e você fala, vai acontecer alguma coisa ruim. Não é possível, está muito bom para ser verdade, não tem jeito. Eu fui criado de um jeito que as coisas, eu ficava com medo de prosperar. Porque, inclusive, por conta desse tipo de ensinamento, que também usam textos bíblicos, que é difícil um rico entrar no céu, que muitos se perderam querendo ficar rico, por conta desse ensinamento, pessoas ficaram com tanto medo de prosperar, porque é assim que é ensinado, foram criadas doutrinas ao longo da história. O movimento franciscano, que é um movimento bonito, mas foi criado baseado nessa teologia, de que não é para ter nada, porque as coisas materiais pertencem a Satanás. E isso gera indivíduos extremamente culpados, inimigos que têm, pessoas que têm medo de prosperar, que vivem abaixo do seu potencial, que desenvolvem uma relação com Deus que não é uma relação de filho, é uma relação de mendigo. Ó Senhor, se puder, eu não quero te incomodar, eu sei que o Senhor está muito ocupado, se puder dar uma forcinha, que as coisas não estão tão boas aqui, eu sei que não dá para ficar tão bom, e isso influencia inclusive casamentos, pessoas se sentindo bem, casamentos horríveis, não querem ajuda, porque está tudo certo, na vida as coisas têm que ser difícil mesmo, pessoas que aceitam ficar sofrendo a vida toda, sem buscar algo diferente, porque eles aprenderam assim, então seus casamentos, suas profissões, seu trabalho, seus ministérios, eu lembro quando eu estava terminando a minha casa, um dia eu sentei de frente da minha casa do outro lado, e comecei a olhar, tudo bem, deveria estar muito feliz, vindo de uma família tão pobre como a minha, eu ter conseguido construir uma casa, mas eu estava triste, porque eu percebi que uma crença equivocada, ela pode tirar de você o prazer de ser abençoado por Deus, tirar de você a alegria de prosperar, porque era essa a teologia que me influenciava. Eu gosto de uma frase do Erwin McManus, olha que frase, tome cuidado ao adotar o tipo de espiritualidade que tem um profundo desdém pela ambição, e esconde a apatia atrás de uma linguagem de simplicidade. Se você quer viver uma vida simples, isso é algo belo. Se você quer usar isso como desculpa para viver abaixo da capacidade que Deus lhe deu, isso é negligência. Eu vou repetir. Tome cuidado a adotar um tipo de espiritualidade que tem um profundo desdém pela ambição, esconde a apatia atrás de uma linguagem de simplicidade. Se você quer viver uma vida simples, isso é algo belo. Se você quer usar isso como desculpa para viver abaixo da capacidade que Deus lhe deu, isso é negligência. O que a gente faz diante desse dilema? De um lado, a teologia da prosperidade, dizendo que Deus é obrigado a nos dar. Nós compramos as bênçãos, indivíduos gananciosos que querem as coisas de Deus, mas não querem Deus. Do outro lado, a teologia da pobreza, de pessoas que se relacionam com Deus de uma maneira que não se relacionam como filhos, vivendo abaixo da capacidade que Deus lhe deu. Como que a gente lida com esse dilema? A prosperidade é ou não é bíblica? Sim, a Bíblia fala de prosperidade, mas nunca como um fim, sempre como um meio. E eu quero conversar com você sobre isso essa noite. Agora a gente vai começar a pregar. Quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 7, a partir do verso 3. Segundo livro de Reis, no capítulo 7, a partir do verso 3, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render.
se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram nas imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Deixa eu te contextualizar. O Israel se dividiu em 2 reinos depois da morte de Salomão: Reino Norte e Reino Sul. O Reino Sul ficou com sua capital em Jerusalém. O Reino Sul, que era composto de 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, continuou com a dinastia de Davi. Porém, o Reino Norte, a partir de Jeroboão, e todos os reis que passaram foram maus reis e não tinham ligação nenhuma com a família de Davi. O Reino Norte tinha sua capital em Samaria, e foi um povo que viveu o tempo todo em desobediência ao Senhor, mas Deus não se esqueceu desse povo. Foi ali que profetizou Elias, foi ali que profetizou Eliseu, no Reino Norte. E nesse texto que nós lemos, quem estava profetizando era o profeta Eliseu. E havia uma grande fome naquele lugar. Por que havia uma grande fome? O exército de Ben-Hadad, o rei da Síria, havia cercado Samaria, e não deixava nada entrar, e não deixava nada sair, e o povo estava passando por grandes dificuldades. Para comprar um potinho, com um pouquinho de esterco de pombo, custava 5 peças de prata. Eles estavam vivendo dias de escassez, que as pessoas pagavam caro, por uma cabeça de jumento. Certo dia, o rei saiu para andar pela cidade, e quando ele estava andando pela cidade, uma mulher gritou pedindo ajuda ao rei, e o rei disse que não poderia entregar nada para ela, porque não tinha comida. Mas o rei decide perguntar qual era o problema da mulher, e a mulher diz: o problema, rei, é que ontem eu fiz um acordo com a minha vizinha, que nós iríamos comer o meu filho, e hoje era o dia de nós comermos o filho dela. Nós comemos o meu filho ontem, e ela não quer dar o filho dela hoje. O rei, quando ouviu essa história, ele rasgou as próprias vestes e disse: que situação nós estamos vivendo? As pessoas estão recorrendo ao canibalismo para sobreviver, uma situação terrível dentro da cidade. Então o rei manda matar o profeta Eliseu, porque ele culpa Deus, a culpa era deles mesmos, eles estavam em pecado. Quem estava cercando era o exército do rei da Síria, mas ele manda ir atrás do profeta. O profeta, sabendo que eles estavam vindo, o profeta manda trancar a porta, e quando eles chegam perto da porta, o profeta manda dizer: avise a quem te enviou, que amanhã, neste mesmo horário, tudo estará barato na cidade, terá comida para todo mundo, comida sobrando para todo mundo. O mensageiro do rei falou: nem que Deus abrisse as comportas do céu, seria possível amanhã ter comida para todo mundo. Então ele volta para dar a mensagem ao rei. E é aqui que nós chegamos à história que nós acabamos de ler. Os 4 leprosos estão aonde? Fora da cidade. Dentro da cidade as pessoas estão se devorando. Dentro da cidade não tem comida. Dentro da cidade as pessoas estão morrendo de fome. Em volta da cidade um exército inimigo fazendo cerco para justamente poder invadir a cidade. E os leprosos fora do muro. Por quê? Porque os leprosos eram considerados imundos e não podiam entrar dentro da cidade, não podiam morar dentro da cidade. Então, esses 4 leprosos têm uma grande ideia. Eles pensam: se nós ficarmos aqui e não fizermos nada, vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, não vai mudar nada, porque lá está todo mundo morrendo de fome também. Se nós formos até o exército inimigo, pode ser que ele nos mate também. 75% de chance de morrer, mas tem 25% de chance de viver, porque pode ser que o exército nos poupe.
Então vamos no único lugar onde tem uma probabilidade de viver, vamos até o exército inimigo. Então os 4 tomam essa decisão e vão até o exército inimigo. Mas quando eles chegam lá, eles encontram um cenário inusitado, porque Deus, naquela noite, havia operado um milagre. Eles ouviram um barulho muito grande, como de exércitos vindo, e eles tiveram medo, e eles fugiram, deixando tudo para trás. Deixaram cavalo, deixaram jumento, deixaram comida, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram as tendas, deixaram roupa, deixaram tudo. Milhares de soldados, milhares de tendas cheias de comida, cheias de ouro, cheio de prata, cheio de roupa, e todos eles fugiram. Então eu fico imaginando essa cena, os leprosos chegando, como um bom brasileiro, ou de casa, tem alguém aí? Tem ninguém, aquele acampamento vazio, eles entram dentro de uma tenda, comem, bebem, pega ouro, pega prata, sai fora da tenda, faz um buraco, cava tudo certinho, volta para outra tenda, comem mais, bebem mais, pegam mais ouro, pegam mais prata, pegam roupas, enterra tudo certinho depois, para voltar a buscar depois, mas de repente eles falam uns para os outros, não é bom o que nós estamos fazendo. O que não era bom? Não era bom comer? Não era bom beber? Não era bom se vestir? Sim, era lícito. Eles foram os primeiros a chegar, aquilo era o despojo de uma guerra da qual o Senhor havia vencido, eles estavam diante da provisão. Inicialmente eles se contentaram com a provisão, porque até ali a provisão era um fim, e eles haviam alcançado o fim que eles buscaram, ter comida para sobreviver, mas de repente eles perceberam que a abundância, que a provisão não era algo que deveria parar neles. Então eles dizem, não estamos fazendo bem, nós devemos anunciar as boas notícias na cidade. Então eles foram até a cidade e falaram para o rei, está tudo vazio, é só chegar e pegar. Lógico que eles não acreditaram inicialmente, inclusive fizeram a mesma lógica dos leprosos, falaram, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então vamos mandar 2, porque se for uma armadilha do inimigo, 2 morrem, mas eles vão morrer lá, se ficar aqui vai morrer também, então manda aí, não tem nada a perder. E eles foram e viram realmente que estava tudo vazio, e a cidade toda saiu, invadiu o acampamento, todo mundo pegou comida, todo mundo pegou prata, todo mundo pegou ouro, e aquele cara que não acreditou, ele estava na porta da cidade esperando o povo voltar, o povo atropelou ele, e ele morreu, ele viu, mas não comeu. Essa é a história que nós acabamos de ler aqui, de pessoas que se encontraram com a provisão, e entenderam que não era bom ficar com aquilo que eles encontraram somente para eles, eles precisavam compartilhar. Quando nós olhamos para a prosperidade como um fim, a gente pode fazer um cálculo de custo-benefício. Será que vale a pena me esforçar mais do que eu estou me esforçando? Porque gera cansaço. Você não vai prosperar trabalhando o mesmo tempo que você está trabalhando hoje. Se você fizer a mesma coisa que você está fazendo hoje, você vai continuar na mesma situação que você está hoje. Ou seja, se você quiser prosperar, você vai ter que estudar, trabalhar mais. Isso gera cansaço. E se a prosperidade for o fim, você pode dizer assim, não sei se vale a pena, apesar de contas eu estou bem, eu estou comendo bem, eu estou bebendo bem, eu não vou nas praias que eu quero, mas tem outras aqui mais perto, eu vou também. Não como a comida que eu quero, mas como a comida que tem, está tudo certo. Porque eu não quero me desgastar, está bom para mim. A mesma lógica nós podemos usar para a igreja. Por que nós queremos crescer? Está tudo bem, a igreja está bonita, está tudo gostoso, vamos ficar aqui entre nós, está tudo maravilhoso, vamos desfrutar disso aqui, porque para que se esforçar, para que querer ver isso crescer, dá trabalho. Quando nós olhamos a prosperidade como um fim, é assim que nós vamos pensar, quando olhamos para ela como um meio, e aqui eu não me restringo a riquezas, nossa decisão não é se vale ou não a pena prosperar, a questão é quantos dependem disso. Quantos dependem desse desenvolver do que estamos fazendo? Olha o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as mãos, para que tenha para repartir com o que estiver em necessidade.
A oração de Senhor, me dá só o suficiente, é a oração do egoísta. É a oração de quem não quer fazer mais. A nossa oração é: Senhor, que o Senhor me leve em lugares onde o que eu faço possa abençoar a minha vida, e não só a minha vida, mas as pessoas que estão do meu lado. Se eu tivesse parado na minha infância e aceitado os sonhos que me haviam sido propostos, eu não tinha vivido nada do que eu estou vivendo, e as pessoas que estão perto de mim também não teriam desfrutado disso. Quer dizer, eu nasci na periferia de São Bernardo do Campo, literalmente no morro. A minha infância toda foi na favela. Hoje nós chamamos de comunidade, né? Mas na época nós não chamávamos assim, não era preconceituoso falar, era a nossa realidade. O meu sonho era poder ir no mercado e poder fazer uma compra no mês, porque nós éramos simples. Meu pai tinha uma oficininha mecânica na garagem de casa, então nós íamos lá, entrava um pouquinho de dinheiro, meu pai ia no mercado, que era em frente de casa, pegava um pãozinho, pegava uma carne, então nunca faltava comida, mas entrava um pouquinho cada dia. E eu vi os pais dos meus amigos, que eram metalúrgicos, que recebiam um salário, que hoje em dia a gente sabe que é baixo, mas eles recebiam vale alimentação, eles iam no mercado e tinham a alegria de fazer uma compra por mês. Então quando nós víamos, eu e meus irmãos víamos os pais dos nossos amigos chegando com o carro, e podendo descarregar aquilo, falando: nossa, um dia eu vou fazer uma compra, olha o sonho. Irmãos, a caixa de bombom tinha que durar um mês, era um por dia. Minha mãe falava assim: ó, tá vindo gente em casa, se você quiser que dure, não abre não, hein, tinha que deixar escondido. Irmão, nós ia comendo um por um, comia os bons primeiro, depois a gente comia aqueles que até hoje eu não sei porque que miséria que coloca aqueles tipo de chocolate dentro da caixa de bombom, irmão. Eu queria perguntar para o infeliz que desenvolveu essa estratégia. Tem metade que ninguém come, ninguém gosta. Por que não faz tudo do bom? Né? Na verdade, seria muito melhor, caixa de bombom, tudo do gostoso. Mas para mim, no finalzinho, até os ruins ficava bom. Irmão, quando a gente está vivendo na pobreza, a gente desenvolve até um jeito para curtir as coisas. Pegava um bombom, tinha estratégia para comer um. Hoje coloca na boca e come. Você separava a partinha de fora, comia, desfrutava. Depois você pegava a partinha crocante, e depois ficava só aquela bolinha do meio que você comia em 2 mordidas ainda, irmão. A tortuguita comia patinha por patinha. Depois comeu meio, 2 mordidas, para desfrutar. Irmão, o bis, você dividia as camadinhas do bis, irmão. Para mim era ostentar comer uma caixa de bis inteiro. Está dando risada, né? Eu sei que você sabe o que eu estou falando. Então se eu falasse assim: não, para mim tá bom, vou viver aqui, meu sonho é poder ter um churrasquinho final de semana, tá tudo certo. Irmão, qual a quantidade de pessoas que não teriam sido afetadas por minha vida? Até hoje, pessoas que aprenderam minha profissão, estão cuidando de suas famílias, porque alguém saiu de casa e disse assim: eu não me contento viver. A questão não é se vale ou não a pena, é quantas pessoas dependem de você viver tudo aquilo que Deus planejou para vocês. Porque pessoas dependem de nós desenvolvermos as habilidades que Deus nos deu. Deus está cuidando de tudo, Ele faz isso dando aos homens recurso. Isso não se restringe aos cristãos. Preste atenção. Deus compartilhou de sua graça com todos. Isso se chama graça comum, não é graça para a salvação. É Deus compartilhando com os homens aquilo que é dele. Quando você vai no hospital e um médico te atende com todo cuidado, te ajuda, Tiago vai dizer que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não existe nada de bom no mundo que não se derive da parte de Deus. Então quando um médico cuida da gente com toda destreza, depois de ter estudado tantos anos, ele está cuidando de você. Deus deu dons aos homens, para que os homens sejam cuidados, porque cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós servimos os outros, entendendo que nós vemos neles a imagem e a semelhança de Deus, nós não podemos viver uma vida medíocre. Ninguém ganha nada com a sua mediocridade. Ninguém ganha nada com a sua omissão. Nós vemos pessoas que não conhecem Jesus, vivendo uma vida diligente, sendo excelente em tudo que fazem, e muitas vezes por motivos equivocados, somente porque querem ganhar dinheiro, somente pela ganância. E nós cristãos, que temos a mente de Cristo, que podemos fazer extraordinariamente bem aquilo que Deus nos deu, somos influenciados por uma dessas 2 teorias maléficas, que ou nos tornam pessoas completamente gananciosas, que não entendem o propósito da cruz, ou nos torna pessoas omissas, se escondendo atrás de uma linguajar de piedade,
um linguajar nobre, mas que na verdade só demonstra nossa preguiça em fazer o melhor de nossas vidas. Por isso nós precisamos ter um entendimento equilibrado, indivíduos que não se conformam, pois sabem que têm a mente de Cristo e podem ir além das possibilidades. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, que os segredos insondáveis do coração de Deus é revelado ao Espírito de Cristo, e nós temos a mente de Cristo. Nós podemos viver esse rompimento dos limites que foram nos impostos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos sobre um fútil legado que recebemos de nossos pais. E isso pode ser rompido a partir do momento que você entende. Existe uma cidade que precisa ser influenciada, existem pessoas que precisam ser influenciadas. E que muda nessa história? Eu quero ter uma família feliz, mas quando eu vejo que a prosperidade não é um fim, mas é um meio, eu começo a entender que eu preciso ter uma família estruturada, para ser uma referência no mundo de famílias destruídas. Eu preciso que o meu matrimônio seja fantástico, que eu e minha esposa sejamos apaixonados, amigos, felizes, gostamos um do outro, porque existem casamentos que não acreditam mais nisso. Não acreditam mais que é possível se divertir em casal, não acreditam mais ser possível viver uma cumplicidade, serem namorados eternos. A Bíblia diz que isso é possível, eu quero viver isso na minha casa, mas isso não é um fim. Eu entendo que nós somos luz no mundo de trevas, e que a nossa prosperidade, quando entendida como meio, pode afetar outras famílias. Quando os seus filhos são bem criados, você está dando exemplo para uma multidão de pais que não sabem fazer qualquer coisa com seus filhos, que estão perdendo seus filhos. Quando você vive uma vida diligente no trabalho, sendo uma pessoa honesta, que trabalha com amor e carinho, que não aceita lucros desonestos, pessoas que vivem sob princípios quando fazem negócio, que não tratam seres humanos como números, que não tratam seres humanos como fonte de lucro, que não olham para os seus colaboradores como pessoas que estão ali simplesmente para lhe darem lucro, mas como seres humanos, criados à imagem de Deus, que merecem ser honrados, que merecem ser respeitados, que merecem ser amados. E ai de você se for injusto com o seu colaborador, tendo conhecido a Jesus, porque você estará sendo injusto com alguém que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ser diferentes. E isso é um pensamento equilibrado, porque se a minha empresa prospera, e eu tendo esse pensamento, pessoas vão ser abençoadas onde eu estou. E não só pessoas serão abençoadas, aquelas que trabalham para mim, mas pessoas que conhecem a minha forma de negociar, vão ter os seus corações abertos para as Escrituras, podem conhecer Jesus, porque eu tenho um pensamento diferente, eu estou lidando com pessoas que são criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso é um pensamento equilibrado que entende que Deus é grande, e que eu não tenho como exigir nada dele, mas também não posso viver abaixo daquilo que ele me criou para ser. E ele me criou para ser seu filho. Amém? Você crê nisso? Você entende nisso? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está à procura de pessoas confiáveis, para confiar recursos a elas, pessoas que não formam altares para as coisas, mas que fazem dos recursos seus servos. Nós vemos tantas pessoas que se escondem atrás de uma avareza, de um amor ao dinheiro terrível. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Uma vez eu estava aqui na cidade, no escritório de um homem muito rico na cidade, e ele entrou, e eu tinha alguns negócios para fazer com ele. Enquanto nós esperávamos alguns documentos serem assinados, ele, sabendo que eu sou pastor, ele me falou, isso faz muito tempo, ele falou assim: Mateus, me diz uma coisa. Ele não é evangélico, ele é cristão, mas não é evangélico. E ele disse assim para mim: Mateus, me diz uma coisa, esse negócio de dízimo aí, é para dar mesmo? E aí, antes de eu responder, ele falou: porque eu vou ser sincero, tá? Eu só consigo dar no máximo 2%. Eu olhei de risada, né? O que a Bíblia fala no Novo Testamento? Eu falei: cara, no Novo Testamento, a Bíblia diz, Jesus reforça o mandamento que foi dado também no Antigo, que é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta, esquece a questão do dinheiro. Você ama a Deus mais do que o dinheiro?
Porque se ao devolver o dízimo, você tem dificuldade, porque você está muito apegado ao dinheiro, você tem um problema com o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele olhou para mim e disse, não vou mentir para você não, eu amo mais o dinheiro. Falei, ó, parabéns pela sua sinceridade, você continua errado, mas pelo menos você é sincero. Mas muitos de nós pensam exatamente como ele, só não tem a mesma sinceridade. Nós vamos nos apegando ao dinheiro, nós vamos nos apegando ao que o dinheiro pode dar, e o dinheiro, que é um bom servo, mas um péssimo senhor, vai se tornando nosso senhor e determinando os rumos de nossas vidas, vai determinando o que nós vamos fazendo, vamos nos tornando escravos dessa busca que nunca termina, aquele que ama o dinheiro, Salomão vai dizer que nunca será farto. O que quer dizer? Que nunca terá o suficiente, você sempre vai querer mais, nunca vai chegar ao ponto de você dizer assim, tá bom, agora eu quero abençoar, eu quero que o meu negócio prospere para poder abençoar a sociedade. Chega um ponto que é uma, é duas, é três, é quatro casas, 5, 6, 7, 8, e não tem limite, a vida dessa pessoa passa, no final, vira uma briga desgraçada pelos recursos que essa pessoa deixou, e ela não abençoou vidas com a forma dela viver, porque a única coisa que ela queria era o dinheiro, mesmo que isso destruísse sua família, destruísse sua casa, destruísse sua saúde, destruísse várias pessoas que estão ao seu redor, que receberam uma negociação completamente agressiva, porque as pessoas não são importantes para essas pessoas, elas estão apaixonadas pelo dinheiro. Deixa eu dizer, nós temos uma cidade para impactar, e essa cidade não será impactada por pessoas que amam o dinheiro, ela será impactada por pessoas que amam Jesus, e que colocam os recursos, não só financeiros, mas também os seus recursos, seus dons, sejam dons espirituais ou dons naturais, a serviço de Jesus. E quando eu digo serviço de Jesus, eu não estou falando só serviço aqui na igreja não, é uma pessoa que vive intencionalmente para abençoar o próximo, é uma pessoa que vive intencionalmente sabendo que a sua vida afeta os outros que estão ao seu lado. Tampouco a cidade será afetada por indivíduos medrosos, omissos e negligentes com aquilo que Deus quer fazer. E eu volto aqui para os leprosos para nós terminarmos essa mensagem. Os leprosos, eles eram rejeitados, pessoas que ninguém dava atenção para elas, pessoas sem pauta, pessoas sem perspectiva, pessoas sem agenda. Um leproso podia ser um médico, um leproso podia ser um milionário, um leproso podia ser alguém importante na sociedade. Quando ele se tornava leproso, nada mais importava, porque ele era expulso da cidade, expulso de sua casa, iria habitar longe dos seus familiares, do outro lado. Eles eram os rejeitados da sociedade, mas em determinado momento, os rejeitados, aqueles que não tinham nada, aqueles que não eram, eles encontram uma riqueza fora dos muros da cidade, e eles desfrutam da riqueza que Deus deu a eles, mas eles se lembram que eles precisavam dar boas notícias na cidade. Isso é muito semelhante ao que nós vivemos. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado fora dos muros da cidade, e nós encontramos esse tesouro ensanguentado na cruz do Calvário. A cruz, o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados, a sua morte foi nossa morte, sua ressurreição foi nossa ressurreição, e a vida dele é a nossa vida. Nós encontramos o maior tesouro de todos os tesouros. Aí o que a gente faz? Vem no domingo, come, bebe, pega ouro, prata, enterra, vem no próximo domingo, come, bebe, pega ouro, pega prata e enterra, e estamos fazendo isso há anos. E de repente você tem que pensar assim, tem uma multidão de gente lá fora morrendo, e não é bom que eu encontre esse tesouro, e fique com esse tesouro só para mim. Eu preciso dar as boas notícias, a salvação para as famílias, a salvação para aqueles que estão perdidos, a salvação para aqueles que não têm esperança, a salvação para aqueles que estão vivendo uma vida sem saber o que irá acontecer com elas amanhã. Essa semana eu estava sentado com uma irmã muito querida aqui da igreja, e ela falou: pastor, eu estou passando por um período de transformação na minha vida, estou precisando fazer reposição hormonal, e eu estou buscando fazer isso de forma diligente, porque eu tenho 40 e poucos anos, e eu sei que agora a expectativa de vida de uma mulher é de 90 anos, eu tenho mais do que 40 anos para viver, e eu tenho que cuidar da minha saúde para viver bem. Quando ela me falou isso, eu falei: uau, que pensamento incrível, mas isso vale para todos vocês, todas as mulheres, você tem 90 anos de expectativa de vida.
Se você tem 40, você tem mais 50 anos para viver. Se você tem 30, você tem mais 60 anos para viver, 2 vezes mais do que você viveu até agora. E como é que você vai viver esses anos todos? Entrando na tenda, pegando comida, pegando bebida, pegando ouro, enterrando e voltando para a tenda, e se achando nobre, se achando crente, porque você não tem ambição, se escondendo atrás de um discurso assim, porque você não quer fazer a sua vida valer a pena para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa arregaçar as mangas e falar assim: eu vou viver uma vida intensa, vou gastar tudo que Deus me deu, eu vou viver uma vida para abençoar as pessoas que estão ao meu redor, meus filhos serão influenciados por esse pensamento. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: eu me gastarei e me deixarei ser desgastado. Falei essa semana com a minha esposa, eu falei: amor, se eu morrer, não vou morrer agora, irmão, então não vai ser aqui, vai ser em outro lugar muito grande, que nós vamos ter, que vai caber milhares de pessoas, amém? Falei para minha esposa: quando for me velar na igreja, não quero ser velado no velório normal não, vocês estão sabendo, se ela não fizer, vocês falam: olha, falou, hein? Vai ser um templo gigantão, porque vai caber a cidade toda, então não vai ter um templo assim que vai caber mais de 1000 pessoas, amém, queridos? E aí nós vamos ter no telão, vocês põem umas mensagens de eu pregando, pega umas mensagens mais boazinhas, não pega essas que eu estou muito bravo não. Coloca as mensagens bem engraçadas, assim, coloca eu para pregar, e eu quero que na minha lápide esteja escrito: ele gastou tudo, toda a sua energia, ele não morreu levando junto de si sonho algum, desejo algum, propósito algum, ele fez tudo, ele gastou dia após dia, e esse precisa ser o lema da sua vida: eu vou viver 100% do que Deus planejou para mim, não haverá desculpas, não haverá procrastinação, não haverá preguiça. Sabe por quê? Você não pode deixar isso existir, porque não é só sobre você que nós estamos falando, muitas pessoas dependem de você, muitas pessoas dependem de que você viva o que Deus planejou para você ser. Ah, pastor, mas ninguém é insubstituível. Fala isso para Jonas, que quis ir para Tarsis, tendo que ir para Nínive. Deus fez ele cair na barriga de um peixe para voltar para Nínive. Nós temos uns pensamentos que não se derivam das escrituras. Não, deixa Deus fazer, dele levantar outro. Deus quer usar você, não é outro, não, é você. Você precisa dizer: eu não vou viver uma vida mais negligente, eu vou viver 100% do que Deus planejou para mim. Não sou ganancioso, não estou preocupado com dinheiro, eu sei que Deus cuida de mim, trabalho, sei que o dinheiro é necessário, a gente precisa pagar contas, a gente precisa comprar, eu quero dar aos meus filhos uma boa escola, eu quero dar aos meus filhos educação, quero que eles tenham sim um plano de saúde, eu vou trabalhar para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa: vai sobrar para aqueles que andam ao meu redor, sobrará talento, sobrará intenção, sobrará recurso, sobrará investimentos, sobrará tempo para todos vocês que estão aqui. Hoje, se eu tivesse me tornado negligente, eu não tinha vindo para Itapetininga, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E eu quero dizer para você que isso é só o começo. Vocês são parte daqueles que serão alcançados por aquilo que Deus está fazendo. Milhares de pessoas serão alcançadas, mas se você decidir viver assim também, então será um número incontável de pessoas, e não só nessa geração, porque se Jesus não voltar nessa geração, ainda haverá gerações que foram afetadas, porque nós tomamos uma decisão de viver 100% daquilo que Deus planejou para nós. Amém, queridos?